noite. Vamos apresentar o projeto A3 de um canhão eletromagnético. O canhão tem como base um solenoide de construção caseira, feita através de enrolamento de um fio condutor. A função é atirar pequenos projéteis em alvos através da energia cinética. O uso é em um brinquedo educacional. Na primeira imagem, temos a ideia inicial de como é o canhão já pronto. Seu funcionamento é por meio de uma solenoide, que é quando uma corrente elétrica percorre uma bobina cilíndrica. Essa solenoide faz surgir em torno do condutor, que é o fio de cobre, um campo magnético, como ilustrado na imagem 2. Então, precisamos enrolar o condutor de modo que ele forme uma bobina, como é mostrado na imagem 3. O núcleo é um prego ou parafuso de metal ferroso, que pode deslizar livremente dentro da solenoide, e é posicionado de modo a ficar parcialmente para fora. Na figura 4, quando ligamos a solenoide a uma fonte de tensão e pressionamos o interruptor, a corrente circulante cria um forte campo magnético no interior da solenoide, puxando o prego para dentro. Quando fechamos o circuito, na imagem 5, a bobina é percorrida por uma corrente, e o campo magnético criado puxa o núcleo, lançando para frente, que consequentemente dispara o objeto para fora. Uma vez interrompida a alimentação, após esse lançamento, o parafuso desliza de volta para sua posição inicial, permitindo a recarga do canhão. Esse é justamente o princípio de funcionamento do nosso pequeno canhão. Os materiais que foram utilizados para a construção do protótipo foi fio de cobre esmaltado, 2 roelas, 2 placas de MDF, 3 baterias de 9 volts, metal ferroso, cano polimérico, interruptor de pressão, estanho, ferro de solda, fita isolante, alicate de corte, estilete, cola de madeira e bolinhas de plástico. Após a montagem da solenoide, conseguimos realizar 2 testes. O primeiro teste, utilizamos uma fonte de tensão de 5 volts, uma corrente de 450 miliamperes, numa solenoide com 480 voltas. Podemos observar que o metal ferroso não tinha a força necessária para sair do estado de repouso. Sendo assim, não era possível também atirar um projétil. Então, partimos para um segundo teste. No segundo teste, nós aumentamos a fonte de tensão para 12 volts e a corrente para 900 miliamperes. Nós observamos uma diferença na força e no campo magnético comparado ao primeiro teste, porém também não foi satisfatório. Então chegamos ao nosso protótipo final. Nessa foto podemos observar o protótipo já pronto no seu carrinho, como um canhão eletromagnético, e a foto dos alvos que serão ali o objetivo do nosso tiro, do nosso projétil. Nesse vídeo, a gente já pode observar o nosso canhão em funcionamento. Aqui nós temos uma fonte de alimentação de 12 volts, uma corrente de 2 amperes e uma solenoide que passou a ter 525 voltas. Então, nós tivemos um resultado satisfatório, um campo eletromagnético suficiente no fio condutor para puxar o metal ferroso e lançar os projéteis no alvo que nós montamos. Então, apresento a vocês o nosso vídeo já final com os alvos e o nosso canhão eletromagnético atirando no de 25, no alvo de 25, no alvo de 100 e no alvo de 50 pontos. Como base de cálculo do nosso protótipo, utilizamos a lei de indução de Faraday, que diz que a corrente elétrica induzida no solenoide ocorre devido à variação do fluxo magnético dos fios. Além disso, também utilizamos a lei de Lenz, pois ela irá determinar o sentido da corrente elétrica induzida no solenoide, que tem sentido contrário às linhas de campo magnético.
No primeiro cálculo, descobrimos a resistência do solenoide envolvido por um fio condutor através da resistividade do fio de cobre, comprimento e área da bobina, chegando a um resultado de 0,92 ohms. Com a tensão e a corrente, descobrimos a resistência total do circuito, através da primeira lei de Ohms, e a potência do protótipo, chegando a um resultado de 6 ohms e 24 watts, respectivamente. No quarto cálculo, encontramos o valor do campo magnético que o solenoide está produzindo, que é capaz de atrair o metal ferroso para o núcleo, através da lei de Biot-Savart, chegando a um resultado de 7,13 vezes 10 a menos 5 Tesla. E, por fim, encontramos a força eletromotriz que lança as bolinhas nos alvos, através da lei de Faraday-Lenz, chegando a um resultado de menos 0,36 vezes 10 a menos 5 volts. Através dos experimentos, podemos comprovar que no interior do solenoide, o campo eletromagnético é mais intenso, o que justifica os metais ferrosos atraídos para este local. A intensidade do campo eletromagnético, ou seja, a força capaz de atrair os objetos, depende dos seguintes fatores: o número de voltas do solenoide, a intensidade da corrente e tensão no circuito, dimensão das peças e da angulação do canhão. Diante disso, pode-se concordar com a seguinte frase de Michael Faraday: nada é maravilhoso demais para ser verdade se for consistente com as leis da natureza. Os integrantes do trabalho são Ingrid, Jaqueline, Lara, Maria Luísa, Mariana e Wellington. Muito obrigada.